judeus, hebreus, israelitas. Um só povo, três nomes diferentes. Por quê? O que aconteceu na história desse povo que fez com que eles fossem chamados de formas tão distintas? Esse é o assunto que nós vamos estudar hoje. Eu sou o presbítero André Riso, seja bem-vindo ao canal Valor da Sabedoria. Olá meu irmão, olá minha irmã, a paz do Senhor Jesus. O assunto que vamos estudar não é um assunto polêmico, ele não traz grandes discussões, mas ele é importante e interessante como tudo que diz respeito ao povo de Deus. Nós vamos estudar um pouco o contexto da história desse povo, vamos procurar eventos importantes, personagens, para sabermos o que aconteceu em eventos específicos para que esse povo fosse conhecido de formas tão distintas. A base principal, é lógico, será a nossa Bíblia Sagrada, mas vamos fazer uso também de alguns materiais extra-bíblicos, como dicionários, comentários ou obras feitas específicas para estudo, onde ali vamos encontrar ricas informações, informações novas que vão nos ajudar a entender um pouco mais sobre esses períodos de tempo na história desse povo, para que esses nomes então fossem trocados. Então fica comigo, vamos até o fim, vamos descobrir a raiz do nome dos hebreus, israelitas, judeus e estudarmos a fundo o contexto da história sobre cada nome. Então vem comigo, vamos começar a estudar a história desse povo tão importante e especial. Vamos lá? Os hebreus. Bem, o nome hebreus é o nome mais antigo que a gente vai encontrar quando começa uma leitura bíblica. E a primeira referência que vai estar lá no Antigo Testamento, no seu primeiro livro, no livro de Gênesis, no capítulo 14, no versículo 13, parte A, diz assim: Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Bem, esse versículo ele nos dá já um personagem importante, pois sabemos que Abrão foi o homem escolhido por Deus para gerar um povo santo, um povo diferente que serviria ao Senhor. E diz que Abrão ele é um hebreu, ou seja, ele descende de alguém que gerou o povo hebreu. O nome não vem dele, porém ele é descendente de hebreus. Isso já nos aponta que nós devemos então procurar na genealogia de Abraão alguém que possa ter gerado esse nome. E isso, a gente voltando para buscando um evento importante, a gente acaba parando no evento do dilúvio, porque ali começa tudo novamente, então só com Noé e sua família. E ali Noé tem 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então Abrão ele tem que ser descendente de um desses 3 filhos de Noé. Como nós sabemos que esse povo santo que foi gerado através de Abraão, ele durante a história ele foi perseguido, massacrado, como a Segunda Guerra Mundial, guerras sobre os povos que são contra os judeus, você com certeza já ouviu falar no movimento antissemita, que é pelo qual eles são perseguidos. Antissemita nada mais é do que o povo que é contra os descendentes de Sem, porquanto que esse povo ele é semita. Então nós entendemos que Abrão, que é quem gerou esse povo, então Abrão também é um descendente de Sem. Então isso facilita, a gente já anula Cã e Jafé e temos que procurar então na raiz de Sem alguém que possa ter gerado o povo hebreu. Se nós voltarmos então para o livro de Gênesis, no capítulo 10, a gente vai encontrar ali no versículo 21 e 25 a genealogia de Sem. E vai dizer assim: E a Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Éber, o irmão mais velho de Jafé. E a Éber nasceram 2 filhos, o nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joctã. Bem, nesses 2 versículos, ele já nos dá informações importantes, dizendo então que Sem é pai de todos os filhos de Éber. Bem, Éber não é filho direto de Sem, você vai ver nos versículos 22, 23 e 24. Mas quer dizer o quê? Que os filhos de Éber seriam semitas. Ele daria
a origem aos semitas. Então aqui, no versículo 25, ele diz então que Éber, ele tem 2 filhos, e um dos filhos ele põe o nome de Peleg, porquanto que em seus dias se dividiu a terra. Os hebreus, eles têm costume de dar a seus filhos nomes de acordo ao momento em que eles vivem, seja ele particular, familiar, histórico, e diz então que ele põe o nome de seu filho Peleg, que porquanto em seus dias se repartiu a terra. Então isso já mostra que Éber é um personagem importante e ele estava vivendo em um evento também muito importante para que ele pudesse dar esse nome então a seu filho. Se a gente for no capítulo 11 de Gênesis, ali vai começar a narrar a história da Torre de Babel. Na Torre de Babel, o Senhor desce e confunde a língua dos homens, fazendo com que eles se dividam, se repartam por regiões, cada um falando um idioma diferente. E o nome Peleg significa exatamente isso, dividir, separar, partilhar. Então consta que era Éber, o descendente de Sem, que estava vivendo no momento da divisão das línguas, aonde então os homens se separam e cada um vai para uma região diferente, dando origem aos povos diferentes. Então, pelo seu próprio nome, consta que é Éber quem dá origem ao povo hebreu e aqueles que falam hebraico. E o mais interessante é que no próprio capítulo 11, a partir do versículo 10, ele vai começar a falar novamente de genealogia. E ele vai falar de Sem, ele vai passar por Éber e ele vai chegar a Abrão. Então, conectando Abrão a Éber, aquele que gerou os hebreus. Por isso, da referência. E se a gente também quiser fazer uso de um material extrabíblico, nós temos uma obra chamada A História dos Hebreus, ali onde Flávio Josefo, que é um dos maiores historiadores judeus da sua época, ele vai falar também um pouco da genealogia do seu próprio povo, que ele entendia muito bem. E ali na folha 88, Flávio Josefo escreve assim: Arfaxade foi pai de Salá, e Salá pai de Éber, de cujo nome os judeus foram chamados hebreus. Éber teve por filho Joctã e Peleg, este nascido quando se fazia a divisão das terras, pois Peleg em hebreu significa partilha. Depois de haver falado dos descendentes de Sem, é preciso agora falar dos hebreus, descendentes de Éber. Bem, o que a Bíblia nos dá a entender, Flávio Josefo aqui, ele não tem dúvida, ele fala com certeza de que o nome Hebreus surgiu através de Éber, porquanto que no seu tempo se dividiu a terra e por isso ele deu o nome do seu filho de Peleg, que significa partilha. Então, quando a gente leu a primeira referência de Abrão, o hebreu, nada mais é do que Abrão, o descendente de Éber, aquele que deu origem ao povo hebreu e dos que falam hebraico. Ficando assim então esclarecido e muito claro para nós a raiz então do nome os hebreus. Os israelitas. Talvez lendo um pouco a Bíblia você ache que essa é a parte mais simples, porque ali no livro de Gênesis você vai encontrar onde Deus troca o nome de Jacó para Israel, que é uma história conhecida pela maioria de todos vocês, eu acredito que sim. Mas como nós vamos estudar um pouco mais a fundo, não só o nome, mas o contexto da história, no período em que esses nomes foram trocados, esse estudo vai trazer ricas informações para nós. Nós vamos usar materiais extrabíblicos para adicionar, para agregar novas informações, e você vai ver como esse período da história foi importante e também para entender que como Deus tem planejado todas as coisas e o controle sempre esteve na sua mão. Você vai ver como Deus tem trabalhado muito antes de nós sabermos e assim também Ele faz na nossa vida. Então vamos começar o estudo com os israelitas. Primeiro conhecendo o seu personagem principal, chamado Jacó. Bem, Jacó, ele é filho de Isaac, que é filho de Abrão, que nós estudamos na lição passada. O que acontece é que Isaac, com a sua mulher Rebeca, quando ela fica grávida, ela fica grávida de gêmeos, e o primeiro a nascer é Esaú. E logo atrás vem Jacó segurando o seu calcanhar, assim diz a Bíblia. E então Esaú, por ser o primogênito,
ele tem o direito da bênção principal de seu pai, que é o direito da bênção da primogenitura. Porém, Jacó, que nasceu em segundo, é quem mais queria esse direito, uma vez que Esaú, para ele, não era tão importante, mas era um direito dele. Então Jacó, que o seu próprio nome diz enganador ou usurpador, ele procura de várias formas enganar o seu irmão ou comprar do seu irmão este direito da primogenitura. O seu pai Isaque, já estando velho, já não enxergando bem, já perto da hora de morrer, ele então está pronto para dar as bênçãos a seus filhos, e Esaú então sai para caçar, porque era um bom caçador, para trazer então uma caça para que a sua mãe pudesse fazer um bom alimento para o seu pai e então receber as bênçãos. Mas a própria Raquel, junto com Jacó, eles armam toda uma estratégia para que Jacó recebesse a bênção da primogenitura no lugar de Esaú, uma vez que Isaque já não enxergava bem. Então ali essa estratégia dá certo. Jacó recebe, eles enganam Isaque, Jacó recebe a bênção da primogenitura. Quando então Esaú volta, ele fica muito indignado com a situação, com muita raiva de seu irmão, e a sua mãe, com medo de que ele pudesse matar Jacó, pede então que Jacó fuja e vá para as terras de seu irmão, vá para a casa de Labão, que era tio de Jacó. Ele então assim procede, vai embora da casa de seus pais, e por conta disso ele nunca mais veria sua mãe. Isso foi um preço alto que ele pagou. Então ele vai para a casa do seu tio, e ali, sem posse, sem dinheiro, o seu tio mesmo assim o recebe, mas ele se apaixona por uma das filhas de Labão, chamada Raquel, e por não ter posses, ele então tem que trabalhar. Eles fazem um acordo de trabalhar por 7 anos, para que ele tivesse o direito de desposar Raquel. Mas assim como ele enganou seu pai, ele também acabou sendo enganado pelo seu tio, que na noite do casamento, então ao invés de dar a ele Raquel, Labão, seu tio, dá a ele a filha mais velha, chamada Lia. E por conta disso, para que ele pudesse ter Raquel, ele então tem que trabalhar mais 7 anos para ter o direito então de ter também ela como esposa. O tempo passa e então Jacó ele enriquece nas terras do seu tio, ele tem boas posses financeiras e decide que é hora de voltar para a terra dos seus pais. O que acontece é que quando ele volta, ele tem muito medo de se encontrar com seu irmão Esaú, pela sua raiva e por questão de vingança, e ele divide a sua caravana em 2 partes e manda uma parte na frente para que se encontre com seu irmão com muitos presentes, para que pudesse então apaziguar a raiva de seu irmão. E é neste momento aonde Jacó então ele fica sozinho no vale de Jaboque. E ali ele tem um encontro com um homem e começam a lutar. E esse não era um homem normal, ele era um anjo do Senhor. E ali é onde o seu nome é trocado. Nós encontramos essa passagem no livro de Gênesis, no capítulo 32, versículo 27 e 28, que diz assim: E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não te chamará mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Bem, é nesse momento então que o Senhor troca o nome de Jacó o enganador para Israel, aquele que prevaleceu com Deus. Então a partir dali ele vai começar a ser chamado de Israel, e ele então faz as pazes com seu irmão, só que eles seguem caminhos diferentes. Jacó ele vai para a terra dos seus pais, ali se estabelece. Então Lia tem muitos filhos, Raquel não consegue gerar filhos, e por conta disso ela entrega a sua serva para que Jacó possa ter filhos através dela. E acontece que Lia faz a mesma coisa por causa da briga de quem seria a favorita ou quem teria os maiores favores de Jacó, até que Raquel tem um filho de nome José. Então, num total, Jacó ele vai ter 12 filhos homens e vai ter uma filha mulher. E isso você pode, o nome dos seus filhos e da sua filha,
você pode encontrar no livro de Gênesis, no capítulo 49, onde consta o nome dos homens, e em Gênesis 30, 21, ali você vai ver então a menção da filha de Jacó, chamada Diná. Só que quando Raquel dá um filho a Jacó, já na sua velhice, de nome José, esse filho é tomado de uma forma diferente e especial por Jacó. Então Jacó trata ele não trabalha como os outros irmãos, e isso gera então um ciúmes muito grande, porque apesar de Jacó ter outros filhos e ter um primogênito, então já estava sendo encaminhado para como que se José fosse o próximo a tomar a cabeça da família em vez do seu primogênito. Então todos eles ficam com muito ciúme da forma com que Jacó ele trata o seu filho José, e então fazem um plano para que eles pudessem então vender José. Você vai encontrar ali no livro de Gênesis, no capítulo 37, diz que por esse período José já tinha 17 anos de idade. E lá no capítulo 28, ou no versículo 28, no próprio capítulo 37 de Gênesis, você vai ver que os seus próprios irmãos vendem José como escravo. Lá diz assim, Gênesis 37, versículo 28. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Então José, ele é vendido como escravo e vai ser levado ao Egito, onde ali então ele vai começar a viver uma vida de escravidão. Levado ao Egito então, José é vendido para o chefe da guarda do faraó, um homem chamado Potifar, onde ele começa a exercer trabalhos de escravidão na sua casa, porém o Senhor o abençoa e ele cresce ali dentro da casa do seu senhor. Porém, ele cai aos olhos da esposa do seu senhor, e ela então procura deitar-se com José, o qual se recusa por conta da sua fidelidade para com Deus, e ela arma então toda uma mentira, fazendo com que José acabe sendo preso. Então José começa como escravo e acaba numa prisão do rei. Só que mesmo dentro da prisão, a mão do Senhor continuava sobre José, e José ali então ele é bem quisto dentro da prisão. E acontece que num certo período da história, dois homens importantes também são presos. Um é um copeiro e o outro é o padeiro do rei. E eles têm sonhos dentro da prisão e ficam atormentados com esse sonho. E contam a José, e sem saber que José tinha o dom dos sonhos. Então José interpreta os sonhos desses dois homens, dizendo que o padeiro seria morto em 3 dias e que o copeiro seria restituído ao seu cargo em 3 dias. E José assim falou, e assim aconteceu. Porém, o copeiro se esquece de José, e José permanece preso. Em um certo momento, então o próprio faraó, ele tem um sonho que o perturba durante muito tempo. E você vai ver que lá no capítulo 41, no versículo 8 de Gênesis, ele chama todos os seus magos e seus sábios para tentar interpretar os sonhos. Diz assim: de manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que los interpretasse. Então o faraó chama todos os sábios, chama todos os magos do seu reino, para que eles pudessem então interpretar o sonho que estava perturbando o faraó durante muito tempo. E nenhum deles consegue dar nenhum sentido aos sonhos de faraó. É nesse momento aonde o copeiro do rei então se lembra de José, do sonho que José interpretou enquanto ele estava na prisão. E esse foi um período de 2 anos desde que José interpretou o sonho do copeiro. E ele então fala a Faraó, e Faraó então manda chamar a José. Faraó manda chamar a José, conta a ele o seu sonho, e José então ali, através do Espírito de Deus, ele revela então, ele dá o discernimento
do que significava o sonho que perturbava Faraó, de que ele teria 7 anos de muita bonança, mas logo após veriam 7 anos de muita seca, de muita necessidade. E ele dá uma estratégia para que Faraó então consiga passar por esse tempo. Aqui então onde a história começa a ficar interessante, porque nós vamos falar agora um pouco sobre um personagem que praticamente você nunca ouviu falar ou dificilmente ouviu falar, que é sobre o Faraó do Egito. O Faraó do tempo de José. Porque ele toma atitudes, ele fala de forma diferente do que um faraó normalmente deveria falar. De acordo às histórias que nós temos de pesquisadores, um faraó original, um faraó egípcio, ele não faria da forma com que esse faraó fez. Ele não falaria da mesma forma, ele não agiria da mesma forma. E isso é algo muito importante para que a gente possa pesquisar um pouco, não só falando de José, mas ali então, como que era o reinado deste faraó e por que ele agiu desta forma. Porque uma vez que José então dá a solução do problema, você vai ver ali no próprio capítulo 41, então Faraó ele vai colocar José como governador do Egito, e como ele fala chama muito a atenção. Vamos ler? Gênesis 41, versículo 38 e 39. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Então aqui Faraó ele dá testemunho de Deus, porque na sua Bíblia você pode ler que o Deus de que Faraó está falando é um Deus com letra maiúscula, significando Deus de Israel. Além de que é muito curioso, uma vez que os faraós egípcios, ou os reis do Egito, eles eram considerados, ou eles mesmos se consideravam como deuses na terra, como que um faraó falaria em nome de um Deus sem nome? Porque ele poderia falar simplesmente de José, falando que onde habita nele o espírito dos deuses, porque o Egito tinha muitos deuses, e tinha um deus em especial, que era o deus Tote, que era o deus da sabedoria, o deus da inteligência, que sabia de todas as coisas. Por que não se referiu a um deus específico, ou não trouxe para esse evento todos os deuses do Egito, dizendo que como todos os deuses o fizeram saber dessas coisas, o colocarei como governador de todo o meu povo. Então isso nos chama a atenção, porque ele fala de um Deus, e um Deus sem nome, se referindo a José, que ele tinha o espírito desse Deus, e foi esse Deus que fez com que José então tivesse o discernimento dos sonhos de Faraó. Então Faraó aqui, ele está dando testemunha de um Deus que, além de não ser ele próprio, também não era nenhum Deus do Egito. E isso é o que chama a nossa atenção. E é exatamente sobre isso que a gente vai se estender um pouco agora, deixando um pouco de lado José e procurando entender no contexto histórico daquele momento quem reinava, ou qual era o reinado do Egito no período em que José foi vendido então ali como escravo e que aconteceu todo esse período de seca. Usando então um material extra-bíblico, nós vamos agora buscar informações que nos ajudem a entender o período da história em que possa ter havido alguma troca, algum problema no reinado do Egito. E aqui vamos usar a obra A História dos Hebreus, mais uma vez, escrito por Flávio Joséfo, aonde ele não vai fazer uso da sua experiência, mas ele vai usar o relato de um historiador egípcio chamado Maneton, e ali nos seus relatos, na página 1436 e 37, Maneton então ele vai nos dar informações importantes no período da terra do Egito, da sua própria terra. E o relato de Maneton diz assim: sob o reinado de Timal, um de nossos reis, Deus, irritado contra nós, permitiu que, quando não havia motivo de se temer um grande exército, de um povo que não tinha reputação alguma, viesse do lado do Oriente
e se tornasse sem dificuldade senhor de nosso país, matassem uma parte de nossos príncipes, acorrentasse os outros, queimasse nossas cidades, destruísse nossos templos e tratasse tão cruelmente os habitantes que muitos morreram, e reduzisse as mulheres e as crianças à escravidão, estabelecesse por rei um de sua nação, chamado Salate. Bem, nesse primeiro relato, ele já diz que o Egito, ele, por um problema interno, ele foi então tomado, o seu governo foi tomado por um poder estrangeiro, por uma outra nação. E essa nação então oprimiu, matou, prendeu, né, a realeza e muitos dos egípcios que ali moravam. E diz então que ele estabelece por rei um de sua nação. Então já está dizendo que não era um egípcio. Continuando, diz assim: reinou 19 anos. Beom sucedeu-lhe e reinou 44. Apasnás sucedeu a Beom e reinou 37 anos e 6 meses. Apófis, que lhe sucedeu, reinou 61 anos. Janias, que cingiu a coroa depois dele, reinou 50 anos e 1 mês. E Assis, que lhe sucedeu, reinou 49 anos e 2 meses. Tudo esses 6 reis fizeram para exterminar a raça dos egípcios, que eram chamados de Ixos, isto é, reis pastores, porque Ik, na língua santa, significa rei, e Sos, em língua vulgar, significa pastor. Alguns dizem que eles eram árabes. Bem, então aqui Maneton, ele começa a relatar o nome de algum desses reis que eram dessa nação estrangeira, que então reinaram neste período na terra do Egito. E o importante aqui é nós vermos que então ele chama esses reis, ou ele chama esse governo, esse povo de Ixos, que significa reis pastores. E no fim ele diz, e alguns dizem que eles eram árabes, né? Que eles eram árabes. Então nós temos aqui algumas informações, temos 2 nomes, nós temos aqui o nome Ixos e nós temos aqui os árabes, para tentarmos entender um pouco mais quem era esse governo, quem era exatamente esses Ixos, se eles vieram dos árabes, qual é a correlação que isso existe. Então nós vamos sair agora da obra da História dos Hebreus e vamos para o dicionário Wycliffe, onde ali nós procuramos um pouco sobre a história dos Ixos, e lá no dicionário você vai encontrar a seguinte informação: os Ixos foram os governantes estrangeiros do Egito que formaram a 15ª e a 16ª dinastia no perfil histórico egípcio do sacerdote historiador Maneto. Então a gente já vê que o próprio dicionário Wycliffe também está dando referência ao mesmo historiador que é chamado de Maneton no livro A História dos Hebreus, a qual escreveu Flávio Josefo. E ele se referiu a eles como reis pastores, e lhes atribuiu um governo de 511 anos. O nome Ixos, derivado do egípcio governantes estrangeiros, cronologias atuais lhe atribuem apenas cerca de 150 anos de dominação no Egito. Os Ixos estabeleceram a sua capital no delta do Nilo, em Avares. Eles eram asiáticos que pensavam ter dominado a maior parte da área sírio-palestina durante meados do período de bronze, e que se infiltraram no Egito no final deste período, ganhando o controle do país sem fazer uma guerra. Então o dicionário aqui também diz que esse povo tomou conta do Egito, ele comandou o Egito sem sequer uma guerra. A mesma coisa que nós lemos também na obra sobre a História dos Hebreus. Agora o interessante, ele começa aqui, lá no dicionário. O nome de alguns dos reis Ixos contém elementos semitas. Isso é muito importante para nós. Porque se você perceber o nome que Maneton dá aos reis, aos 6 reis lá na História dos Hebreus, não eram nomes egípcios. Não eram nomes costumeiramente dados aos egípcios.
Então aqui ele diz, o nome de alguns dos reis Ixos contém elementos semitas, quer dizer o quê? De descendentes de Sem, como a gente estudou sobre os hebreus. Este fator contribui para a opinião de que José, um escravo semita, foi elevado ao poder no Egito durante o período Ixo. Isso é interessante, porque agora já começa a dizer que esse povo Ixo, ele tem uma correlação com a linhagem de Abraão. Eles têm em seus nomes, contém elementos semíticos. Então, por isso consta que José viveu nesse tempo e por isso não é tão estranho que um faraó ou um rei do Egito pudesse ter colocado como governador um hebreu ou alguém também de uma descendência semítica. E outra coisa, lá na história dos hebreus no fim, lembra que ele disse que possivelmente eles eram árabes? Muito bem. O que a gente vai voltar para a Bíblia agora e vamos estudar, procurar saber um pouco mais da raiz dos árabes. Quem é que gerou então os árabes? Que se a gente conseguir buscar a raiz dos árabes, a gente automaticamente consegue então ligar os Ixos também a uma raiz semítica. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 21, no versículo 18 e 21, diz assim: Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Isso aqui agora é o anjo falando a Agar, mãe de Ismael, filho de Abrão. Porque Abrão, antes de Isaque nascer, a sua mulher Sara também deu a ele a sua serva Agar, que era uma serva egípcia, e ela deu a Abrão um filho chamado Ismael. Só que com o nascimento de Isaque, Sara pede então que ele despeça tanto Agar como Ismael, para que eles fossem embora, para que Isaque pudesse então não ter problemas para receber então os direitos que era dele e não de Ismael. Continuando diz assim: E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço que cresceu e habitou no deserto. E foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Muito bem. Então aqui a gente sabe que Ismael, ele era filho de Abrão com uma egípcia, e que também quando ele atingiu a idade de se casar, a mãe dele também lhe deu uma mulher egípcia como esposa. Muito bem. Se nós formos ali para voltarmos para a obra da história dos hebreus, na página 98, vai nos dar uma informação que diz assim: Quando Ismael chegou à idade de se casar, Agar deu-lhe por esposa uma mulher egípcia, exatamente como lemos na Bíblia, porque ela também havia nascido no Egito. Ele teve 12 filhos, Nabaiote, Quedar, Abdeel, Mibsam, Misma, Duma, Massa, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Eles ocuparam toda a região que está entre o Eufrates e o Mar Vermelho e o chamaram de Nabateia. Os árabes originaram-se deles e os seus descendentes conservaram o nome nabateenses por causa do seu valor e da fama de Abrão. Muito bem. Então aqui nós sabemos que os árabes são originais da família de Ismael, que é filho de Abrão, que é um semita. Então, os árabes também têm Abrão com grande respeito, porque guardaram também a sua raiz. E então, os árabes realmente têm uma semente semita. E se foram os árabes que acredito não ter tido dificuldade de entrar no Egito, porque não só Ismael, a sua mãe era egípcia, como ele também casou-se com uma egípcia. Então talvez isso tenha culminado para que eles não entrassem de forma abrupta no Egito e acabassem dominando a terra num momento em que o Egito estava com problemas tanto espirituais na religião como também políticas. E assim o relato de Maneton
tanto no dicionário Wycliffe como na obra A História dos Hebreus, acaba se cruzando, fazendo então com que esse povo realmente possa ter sido o povo que governou, que foi dado o nome de Ixos, no período em que José então estava ali no Egito. E é engraçado, porque a gente vê que os planos de Deus, eles não têm como falhar. Deus tem planejado isso há muito tempo, desde a época em que Ismael nasceu. Deus diria que ele seria grande, Deus não iria abandonar Ismael. E ele se tornou grande no deserto. Nós sabemos que os árabes fazem coisas maravilhosas no deserto, né? Então, possivelmente, era exatamente esse o povo que naquele período de tempo dominava ali na terra do Egito. E o que é engraçado então é que Faraó não tem os procedimentos de um egípcio, porque a sua raiz então é uma raiz semítica. Eles não eram hebreus, né? Eles possivelmente não tinham toda esse conhecimento, mas com certeza, porque Ismael, quando ele foi despedido pelo seu pai, ele já era grande, com certeza durante toda a sua infância, Abraão falou para Ismael sobre o Deus no qual ele servia, né? O Deus da promessa a qual ele estava servindo, estava andando pela sua voz. Então Ismael com certeza deve ter passado isso para as outras pessoas, porque Abraão foi e é ainda um personagem importante para os árabes. Então esse faraó nesse período, como eu falei, ele tem procedimentos tão estranhos que nos faz realmente pensar que ele não era um nativo egípcio. Porque você vai encontrar no capítulo 45, no versículo 18 de Gênesis, aonde ali Faraó manda buscar a família de José. Não é José que vai buscar, mas é Faraó que manda que José traga a sua família. E lá então no capítulo 45, versículo 18, vai dizer assim: Tomai a vosso pai e a vossa família, e vinde para mim. Dar-vos-te-ei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. Os egípcios originais, eles não suportavam a profissão pastor. Não gostavam de hebreus. Então por isso que é muito estranho, porque uma vez que um faraó se considerava o próprio Deus, ele não tem que fazer favor a ninguém. Na verdade, todas as pessoas ou os cidadãos que o servem são obrigados a fazer a sua vontade. E é ele que tem o direito da vida e da morte sobre as pessoas. Mas aqui não é uma questão de pagar um favor do que José tinha feito. Mas Faraó aqui, ele tem um sentimento de amor e de compaixão, o que não é natural. Então ele que manda buscar os pais, dá a eles um pedaço de terra no Egito e quer que eles comam do melhor desta terra. É um procedimento estranho para um faraó do Egito. E tem mais, você vai encontrar no capítulo 47, no versículo 7 e no versículo 10, dizendo então que quando a família dele chega, José leva Jacó até a presença de Faraó e Jacó abençoa o faraó. Isso é muito mais estranho, porque sendo o faraó o Deus na terra, é ele quem abençoa ou amaldiçoa as pessoas. E no entanto aqui, este faraó ele está aceitando a bênção de um homem mais velho, o que não é natural. Um homem não só velho, como um estrangeiro hebreu, na qual um egípcio deveria simplesmente repudiar. Então a gente vai ver lá no 47, versículo 7, diz assim: Trouxe José a Jacó seu pai e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. E no versículo 10 diz: E tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu da sua presença. Então é por conta disso que nós entendemos que sempre há algo mais nessa história. Por isso que nós procuramos estudar um pouco mais a fundo para entender qual é o governo egípcio que atuava naquele momento. Porque os procedimentos deste faraó, deste rei do Egito, não eram um procedimento normal. Não era um procedimento que nós costumamos ver na história do Egito.
E mais do que isso, a Bíblia então ela começa a nos falar que há um período em que então nasce um faraó que não conhece a José. Não é isso? Só que nós vamos voltar agora para o dicionário Wycliffe, um pouco mais ainda na mesma história dos Íxodos. Ele vai dizer assim: os governantes egípcios nativos, olha que interessante. Então ali no dicionário agora ele fala: os governantes egípcios nativos da área de Tebas, dirigida por Sequenenre, deram início à guerra de libertação contra os Íxodos. Alimose, seu filho, o fundador da 18ª dinastia, cercou Avares e derrotou os Íxodos. Então aqui a gente vê como a história ela se encaixa. Porque lá no livro de Êxodos, no capítulo 1, você vai encontrar exatamente a história de um faraó que surge e que não conhece. Êxodo 1, versículos 7 e 8 diz assim: mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Então aqui agora a gente vê o procedimento de um verdadeiro egípcio. Então quando eles mandam os Íxodos embora, quando eles mandam os descendentes semitas embora do seu governo, então nasce ou surge um faraó, um rei que não conhecia José. Ou seja, então ali ele começa a fazer com que este povo que ali cresceu sobremaneira fosse escravizado para que não se voltasse novamente contra eles. Então a história ela se encaixa de uma forma tremenda, dizendo então que possivelmente, eu posso até dizer pessoalmente, eu digo que com certeza, que no período em que José estava ali, foi um período todo preparado por Deus para que tudo isso acontecesse, trocando até mesmo o governo do Egito, para que eles fossem governados por um reino estrangeiro, para que José pudesse chegar a governador, sendo um descendente semita. E Deus então põe no governo do Egito também uma nação, mesmo que de longe, mas que guardava a sua raiz ainda semita. Com esse novo rei no Egito, então o povo é escravizado por centenas de anos, até que então o Senhor se lembra do seu povo e levanta um homem. Ele chama um homem chamado Moisés, lembrando-se então da raiz, né, do seu povo, porque Jacó é lembrado como um patriarca desta nação. Quando ele se revela então a Moisés ali na sarça ardente: eu sou o pai de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Então ele se revela a Moisés e pede então que Moisés ele volte à terra do Egito, porque Moisés ele foi criado no Egito por 40 anos, depois ele tem um problema, ele foge para o deserto, então ali ele passa mais 40 anos sendo preparado pelo Senhor, e com 80 anos então o Senhor chama Moisés para que Moisés volte e tire o seu povo do Egito. Então Moisés, obedecendo a voz do Senhor, ele volta. E agora também é interessante, porque quando Deus com a sua mão forte, ele faz com que Faraó liberte o seu povo, não sem antes colocar sobre o Egito 10 pragas. E todas essas 10 pragas, cada uma delas é contra um deus do Egito. Então olha como é interessante, como a gente falou sobre os deuses do Egito no período Íxodo, onde ali então o rei daquele tempo, que não, a Bíblia não dá nome, né? Ele reconhece um deus sem nome. Aqui então já no período do reinado de um egípcio nativo, então Deus aqui ele age com mão forte contra cada um dos deuses do Egito para mostrar que ele é maior e então libertar o seu povo. Acontece então que Moisés tira o povo do deserto, tira o povo do Egito, leva para o deserto. O período do Egito até a terra prometida levaria em torno de 2 a 3 meses caminhando pelo deserto. Porém, esse povo murmura contra Moisés, murmura contra o Senhor, desobedece. Quando eles chegam então ali, perto da fronteira com a cidade de Jericó, Moisés então ele seleciona 12 espias,
ou seja, uma pessoa de cada tribo, e manda para que eles fossem olhar a terra. E eles passam 40 dias olhando essa terra, voltam. E infelizmente, 10 desses 12 homens não confiam no Senhor e diz que lá são homens, terra de homens gigantes. Apesar de manar leite e mel, ser uma terra boa, eles não conseguiriam ter a terra de volta. Porém, 2, que se chama-se Josué e Caleb, eles confiam no Senhor. Mas por conta da murmuração e da falta de confiança, para cada dia, cada um dos 40 dias que os espias ficaram na terra, o povo passou 40 anos no deserto. Mas por que isso foi necessário? Por tanta murmuração, o povo tinha sido liberto com a mão forte do Senhor, mas a sua mente ainda estava no Egito. Eram pessoas que tinham recebido a liberdade, mas continuavam com a mente escrava, com uma mente cativa. E diz então que nesse período de 40 anos no deserto, toda essa geração de 20 anos para cima, que como era contado os adultos, morreu no deserto. Por quê? Para que uma nova geração, a geração que nasceu no deserto, a geração que já tinha uma mentalidade de libertos, uma mentalidade livre, pudesse então reconhecer e dar valor à terra que Deus tinha prometido. Então morre toda aquele povo, né, que tinha uma mente ainda escravizada, mesmo estando fisicamente libertos, para que um povo não só liberto fisicamente, mas com uma mente de livre, pudesse herdar a terra prometida. Então, já com a liderança de Josué, já não de Moisés, o povo então entra na terra prometida e começa a retomar a posse dela através da força, através de guerras. E o que acontece é que então, assim que eles conseguem, a terra ela é dividida, né? A terra conquistada novamente, porque essa terra já pertencia aos seus ancestrais desde Abraão, né? Só que quando eles voltam após a escravidão no Egito, ela já é dominada por outros povos. Então eles lutam e Deus lhes dá a vitória, eles reconquistam essa terra. Então esta terra ela é dividida pelos 12 filhos de Jacó, ou pelos 12 filhos de Israel. Mas nós também temos um ponto curioso aí, porque existem 2 filhos de Jacó, que é chamado um de Levi e o outro é chamado José, que nós estudamos sobre ele, que você não vai encontrar na divisão das terras o nome José e nem Levi. Bem, nós vamos explicar. Você não encontra o nome Levi, porque a tribo de Levi foi a tribo escolhida por Deus para fazer o sacerdócio, para trabalhar no ofício sacerdotal, especialmente para Deus. Então ela não receberia herança, porque toda a terra lhe seria por herança. Então a tribo de Levi ela foi espalhada por toda a terra de Israel para fazer o serviço sacerdotal para com Deus. E o que acontece é que, se a gente voltar um pouco na história sobre José lá no Egito, a gente vai encontrar no livro de Gênesis 48, versículos 5 e 6, que Jacó, também já velho, já a ponto de falecer, ele vai então abençoar, ele manda chamar os filhos de José. José, no período em que está no Egito, ele tem 2 filhos, um chamado Efraim e o outro chamado Manassés. Então Jacó chama e vamos ler o que diz. Gênesis 48, 5 e 6. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Então Jacó está dizendo, os 2 filhos que te nasceram aqui no Egito, eles são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Ou seja, agora então dando a semelhança entre os filhos originais dele, que nasceram dele. Mas a tua geração, que gerarás depois deles, será tua. Segundo o nome de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Então aqui, os filhos de José, Efraim e Manassés, receberão a herança como filhos de Jacó. E é por isso que na divisão da terra, você não vai encontrar José e não vai encontrar Levi, mas você vai encontrar a tribo de Efraim e a tribo de Manassés, que tomaram o lugar
desses dois filhos originais de Jacó, porque Jacó aqui, nesse versículo antes de morrer, ele não só chama, como ele os abençoa e diz a José: esses dois filhos que lhe nasceram no Egito, eles são meus e receberão a herança, assim como todos os seus irmãos. Então é daí que nasce então a tribo de Israel, e nasce então o povo chamado israelita, porque descendentes de Israel, ao dominar a terra prometida, então é a nação que nós conhecemos hoje, ela foi dividida entre os 12 filhos de Israel, tornando-se assim então a nação de Israel. Acredito que pode ter sido um pouco longo, mas ficou esclarecido e com novas informações para que a gente possa entender não só como o nome surgiu, como ele se estabeleceu e, mais importante, como Deus sempre esteve no controle de todas as coisas, planejando, arquitetando e tendo ação, mesmo sem a gente saber, mesmo sem a gente perceber. E assim Deus continua fazendo na minha e na sua vida. Mas vamos prosseguir? Antes de entrarmos no estudo sobre os judeus, deixa aqui embaixo o seu like, clica aí no joinha para que a gente possa entender que você tem gostado desse estudo. Assim também o próprio YouTube vai entender que esse é um vídeo relevante e ele vai distribuir na sua plataforma para que outras pessoas também possam ser alcançadas. Não deixe de se inscrever no nosso canal, clica aí no sininho, que toda vez que a gente colocar um estudo novo, o YouTube vai avisar você para que você não perca nenhum estudo e continue crescendo com a gente. Embaixo também, escreva o seu comentário, o que você achou desse estudo, alguma sugestão, se você tem algum assunto também que você gostaria que a gente pudesse estudar junto, escreve aqui embaixo, deixa aí pra gente. Também compartilha, manda aí para os seus amigos, para os seus parentes, pessoal do seu trabalho, para que outras pessoas também possam ser alcançadas e serem também instruídas e que a gente possa, com o maior número de pessoas possíveis, continuar crescendo no entendimento da palavra do Senhor. Bem, conto com seu apoio, dá um like aí, se inscreve, comenta, compartilha e assim o canal vai crescendo e outras pessoas com certeza serão abençoadas. Mas sem demoras, vamos passar então para o final do nosso estudo. Os judeus. Bem, para a gente começar a estudar os judeus, a gente, lógico, faz menção de um dos filhos de Israel que herdou a terra prometida de nome Judá. Porém, hoje os judeus, como são conhecidos, não são basicamente ou exclusivamente das pessoas que vêm da raiz de Judá, mas sim todo o povo. É um nome geral para toda a nação. Para entender como isso aconteceu, a gente vai ter que voltar um pouco na história, até num período negro, um período ruim deste povo de Deus, porque eles deixaram escapar as bênçãos pelas mãos. Depois de tanto sacrifício, com Deus tirando eles da escravidão lá do Egito, guiando-os pelo deserto, com Josué entrando na terra prometida, conquistando com esforço, com guerra, a terra assentando-se, dividindo a terra em 12, né? Há todo um período ali que o Senhor Deus de Israel, ele também era o rei de Israel. Então toda vez que os inimigos se levantavam contra Israel, o Senhor levantava uma pessoa, um juiz, como a gente pode ver nos livros de Juízes, para que ele então juntasse o povo, juntasse os exércitos e guerreassem contra os inimigos, dando assim um livramento ao povo. E esse juiz depois ele desaparecia, porque o rei era apenas o Senhor Deus de Israel. O que acontece é que depois vem Ruth, vem Samuel, e você vai acompanhar ali em Samuel que o povo de Israel vê que as nações à sua volta, todos eles possuem um rei, um homem como rei sentado ao trono. E eles pedem a Samuel que Israel também quer um rei. Samuel, entristecido, vai se consultar com o Senhor. E o Senhor então diz a Samuel: não se preocupe, porque eles não estão rejeitando a ti, estão rejeitando a mim. E pede que Samuel então unja um homem chamado Saul como o primeiro rei de Israel. Saul começa bem, termina mal. Deus levanta Davi para ser então o próximo rei de Israel. Davi, conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Davi então tem a vontade, ele tem o desejo de construir uma casa para o Senhor. E então o Senhor não permite, por ele ser um homem com sangue nas mãos, e faz a promessa que então o seu filho, que então iria lhe suceder no reino, seria quem construiria então o templo e teria um reino de paz. E assim aconteceu. O homem que sucede Davi é Salomão. Salomão então ele põe
encargos sobre o povo para arrecadar impostos para então fazer a construção do templo. E é no reinado de Salomão, onde a gente vai começar então a estudar, parar um pouco, ler a Bíblia, porque é aqui, no homem mais sábio que já andou sobre a terra, onde aconteceu esse grande problema. Então eu quero que você acompanhe comigo no livro de 1 Reis, capítulo 11, a partir do versículo 1, diz assim: E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias. 3. E tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. 11. Assim disse o Senhor a Salomão: Pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino, e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não o farei, por amor de Davi teu pai, da mão do teu filho o rasgarei. 13. Porém todo o reino não rasgarei, uma tribo darei a teu filho, por amor do meu servo Davi, e por amor a Jerusalém, que tenho escolhido. Bem, aqui então a gente vê que infelizmente Salomão, ele não segue as ordenanças de Deus, porque Deus nunca foi a favor do casamento com mais de uma mulher, da poligamia. Ele sempre foi a favor da monogamia, um homem e uma mulher. Por mais que você encontre isso na Bíblia, homens se casando com várias mulheres, isso nunca foi nem um pedido, nem uma permissão e nem um decreto de Deus. Então, o que acontece é que por conta de tantos casamentos, ele trouxe muitas mulheres estrangeiras para o reino de Israel, e essas mulheres trouxeram consigo adoração a deuses estranhos, e Salomão permitiu que se levantassem altares, se levantassem ídolos para adoração a deuses estranhos dentro de Israel. Então isso não agradou a Deus, e Deus então dá a ele ali a sentença, dizendo que iria rasgar, iria dividir o seu reino e daria ao seu servo, mas que não faria nos seus dias, mas no dia dos seus filhos. Então o próximo a suceder Salomão assim que ele morre é Roboão. O que acontece é que quando Roboão assume então um reino, o povo vem até Roboão e pede que Roboão então diminua os tributos, abaixe os impostos que foram colocados por Salomão para a construção do templo, uma vez que o templo já estava construído. Ele então vai se aconselhar com os mais velhos, com os anciãos, que falam para que ele assim proceda, mas ele também vai se consultar com os jovens amigos, que falam para que ele não assim proceda, mas ele vai então para o lado dos seus amigos. E assim ele não só disse que a carga do seu pai era pesada, como ele ainda colocaria uma carga maior. E por conta disso, o povo então vai se separar. A gente ainda no livro de 1 Reis, no capítulo 12, versículo 16, está escrito assim: Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: Que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Então aqui o povo, entristecido por não ter sido ouvido pelo rei, então eles se separam da casa de Davi. Então eles vão embora, não contentes com o que o rei de Israel tinha colocado sobre ele, sobre o seu pedido. Então eles vão e se separam. E no versículo 20 vai dizer assim: E sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, esse era o servo ao qual Deus já tinha pronunciado, tinha voltado, ele estava no Egito, enviaram e o chamaram para a congregação, e o fizeram rei sobre todo o Israel, e ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Bem, como o Senhor já tinha dado lá a sentença a Salomão, então o reino é dividido em dois, fica sendo o reino do norte, sendo conhecido como Reino de Israel, com 10 tribos, e o Reino do Sul,
sendo conhecido como Reino de Judá, tendo então apenas Judá e Benjamim. Então são dois reinos, ou seja, a tribo de Israel, a nação de Israel como um todo é dividida em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul, o reino de Israel e o reino de Judá. O que acontece é que um reino dividido não pode subsistir, assim já disse o próprio Senhor Jesus. O que acontece é que Jeroboão, que foi colocado como rei do norte, ele, com medo que o povo descesse a Jerusalém, que está em Judá, para adorar ao Senhor, e então ficassem em Jerusalém e se juntassem ao rei Roboão do reino do sul, ele constrói altares e deuses para que o povo não vá a Jerusalém, e ele contrata o mais baixo dos homens para serem seus sacerdotes, indo também contra a ordenança de Deus, que deveriam ser levitas e também da raiz de Arão, para fazerem o sacerdócio. Então ele faz tudo errado. Roboão também não foi um bom exemplo de rei. E como um reino dividido é fraco, os dois vão acabar caindo. Em 721 a.C., o reino do norte cai primeiro, com os ataques e com a invasão do exército assírio. E nos anos de 586 a.C., o reino então de Judá, o reino do sul, cai invadido pelos caldeus, que eram então ali regidos por Nabucodonosor. E é nesse período que o povo então é levado como cativo para a Babilônia. E então ali a nação de Israel, ela não só estava dividida, como agora ela está totalmente dominada e totalmente separada depois de tanto sacrifício, depois de tanto fazer, por uma desobediência, por não andar nos caminhos do Senhor. Então mais uma vez o povo volta a sofrer e ser escravizado e também ser cativo em terras estrangeiras, como foi no período do Egito. O que acontece é que o Senhor, como sempre, já tem os seus planos. Ele já tinha falado através de Isaías que um homem não cristão ou não judeu, não posso nem dizer cristão, que Cristo não tinha vindo, mas um homem que não era ainda, que ele não conhecia o Senhor, seria aquele que daria uma luz ao fim do túnel. Então lá em Isaías 45, do 1 ao 4, diz assim: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante da sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesse. Então o Senhor aqui já através de Isaías, dizendo que ele iria chamar um homem Ciro. Então esse homem iria dominar também sobre a terra. Então o que acontece? Quando a Babilônia cai, ela cai sob o domínio dos Medo-Persas, e aonde ali então estava Ciro. Ciro então ele toma a Babilônia. E acontece que Ciro, ele sabe que todas as suas conquistas, mesmo ele não conhecendo ao Deus de Israel, ele sabe que é por causa do Deus de Israel que já tinha profetizado a seu favor. E a gente vai no livro de Esdras, no capítulo 1, do versículo 1 ao 3, a gente vai encontrar então o que Ciro, em reconhecimento a Deus, mesmo não sendo um devoto dele, o que ele faz. Esdras capítulo 1, versículo 1 a 3 diz: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém,
que está em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Então aqui, Ciro, em reconhecimento que o que ele tem foi Deus quem lhe deu, ele liberta o povo da escravidão, ele libera o povo do cativeiro da Babilônia e diz para que eles possam voltar para Judá, para que eles possam edificar novamente a casa do Senhor em Jerusalém, que está em Judá. E por conta disso, todos os que estavam cativos e que tinham desejo de voltar para suas terras, voltam com uma correlação ao território de Judá. E por conta disso, eles começam a ser chamados de judeus, porque quando eles saem do cativeiro, eles voltam para Judá para reedificar o templo do Senhor. E você vai encontrar lá no livro de Êxodo, no capítulo 2, uma lista dos exilados, da maioria deles, que saem então da Babilônia e voltam para Jerusalém, em Judá. O que acontece é que é a partir daí que não mais é por conta apenas dos descendentes do filho de Israel chamado Judá, mas de todo o Israel voltando para essa região para poder reedificar o templo, que eles começam a receber este nome. E a gente sabe que não é só da tribo de Judá, porque lá no livro de Êxodo, no capítulo 6, versículo 16 e 17, diz assim: E os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos filhos do cativeiro, fizeram a dedicação desta casa de Deus com alegria, e ofereceram para a dedicação desta casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, por expiação do pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Então, ali na região da Judéia, então estavam judeus de todas as outras tribos. Tinha os levitas, tinha os de Rubens, tinha de Dan, né? Tinham de Benjamim. Então, todos os israelitas que tinham sido levados como cativos e quiseram retornar a Jerusalém, quiseram retornar à região da Judéia, estavam livres para isso, e por conta disso eles foram não mais chamados como israelitas, mas começaram a ser chamados e conhecidos apenas como judeus. O que acontece é que o tempo se passa, mas eles ainda estão sob domínio, eles não são uma nação livre, tanto que na época de Jesus eles já estão sobre o domínio do Império Romano. E o que acontece com Jesus? Quando Jesus vem e diz que é o Messias prometido, que já tinha sido revelado nas Escrituras, eles esperavam acontecer exatamente o que tinha acontecido anos atrás, no tempo dos juízes. Deus ia levantar o Messias para que então ele tomasse a posse como rei de Israel, juntasse um grande exército e guerreasse contra o governo dominante da sua época, que no caso era o romano. Mas então eles chegam a aceitar Jesus quando ele entra na cidade, Hosana, né, ao filho de Davi, ou seja, dando a ele, né, a genealogia conectada a Davi, que ele teria direito ao trono, seria o rei de Israel. Mas quando Jesus começa a pregar, amemos os nossos inimigos, né, se te bater de um lado, dê o outro. Ele não iria sentar num cavalo, não iria levantar armas, porque ele não traria a salvação física, mas ele estava trazendo a salvação espiritual. E é nesse ponto onde o povo, então, eles rejeitam a Cristo e pedem, então, para que Cristo seja crucificado, porque ele não era o Messias que eles esperavam ou da forma que eles esperavam. E aí, então, Jesus morre, a gente sabe toda a história. O que acontece é que depois o povo, então, se levanta em guerra contra os romanos, perdem essa guerra, e acontece a conhecida diáspora romana, perseguições, e eles então são espalhados por todo o mundo. A gente sabe que então eles não tinham uma terra novamente, não existia a nação de Israel. E aí tem a Segunda Guerra Mundial, tudo aquilo acontece que a gente sabe, mais de 6 milhões de judeus são mortos. E a ONU então, após o término da guerra, no dia 14 de maio de 1948,
presidida por um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Então a ONU decreta o território como o Estado de Israel, aonde eles tinham vivido anteriormente, onde já era de herança deles. Então nasce novamente o Estado de Israel em 1948, ali dado como Estado através de um conselho da ONU. Não alegra os palestinos, como a gente sabe até hoje, continua essa guerra para lá e para cá, mas o povo recebe novamente um pedaço do seu território para que todos os judeus que estão dispersos pelo mundo possam voltar para casa. Então o governo começa a chamar todos os judeus que estão espalhados por todo o mundo, quem quiser retornar para a sua casa, que eles poderiam voltar, então, porque novamente Deus estava dando uma oportunidade para que eles pudessem então voltar para a terra que era prometida por Deus desde os tempos de Abraão. Então Deus assim faz com a gente, Ele cuida da gente desde que a gente continue obedecendo e permaneça nos seus preceitos. Não vamos deixar que a nossa bênção também fuja das nossas mãos por desobediência. Tem aí toda a história do povo de Israel, né? A questão dos seus nomes. Não há um nome certo, não há um nome errado. Eles são judeus, eles são israelitas, eles são hebreus. Paulo mesmo, já muito tempo depois, Paulo mesmo fala sobre si mesmo. Eu sou o hebreu de hebreus, né? Então não há nada de errado você chamar eles por qualquer um dos três nomes. E então assim a gente termina o nosso estudo. Espero que tenha sido importante, tenha agregado informações para você, não só conhecimento bíblico, mas também que Deus tenha falado com você de alguma forma diante de toda essa história desse povo que serve como exemplo para nós, né? Mais uma vez, se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreve, comenta, compartilha, que isso vai ajudar outras pessoas também a serem edificadas pela palavra do Senhor. Então eu espero vocês na nossa próxima lição e quero agradecer por ter permanecido comigo até esse momento. Então que o Senhor continue te abençoando em nome de Jesus. E siga firme, pois aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A paz do Senhor a todos vocês. Fiquem com Deus.